Fala pessoal, tá aqui novamente, né? Data FIFA acabou, né, em todos os continentes, né? Quero focar um pouco mais aqui no continente europeu e não dá pra falar da data FIFA na Europa, se a gente for falar de Bélgica, por exemplo, sem falar de De Bruyne. E também levando em conta o grande início de campeonato. Deveria ter feito esse vídeo, inclusive, depois que acabou a quarta rodada da Premier League, né? Que faria mais sentido porque o início do De Bruyne já é algo absurdo, é muito bom ver ele voltando a imprimir o ritmo e jogar a bola que ele jogou em 17 e 18. Mas, como eu não fiz o vídeo e na data FIFA ele foi muito bem, foi capitão da seleção belga, tudo bem que foi na ausência do Hazard, mas enfim, já mostra características de liderança e o tamanho que ele ganhou, não só no futebol mundial, como também na seleção do seu país mesmo. Acho que é um momento oportuno para fazer esse tipo de vídeo. Bom, o De Bruyne que cresce com o Manuel Pellegrini no primeiro ano de Manchester City é bem diferente do que cresceu com o Guardiola. Era um De Bruyne que não tinha exatamente uma posição fixa no meio-campo, que ocupava várias faixas e em diversos momentos fazia bem, né? Ele era um jogador muito mais de jogar aberto e ser muito mais rápido com a bola pelos lados, né? Não era exatamente um ponta, mas um meio aberto que conseguia bem explorar certa característica de velocidade, às vezes para trazer por dentro para trabalhar com perna direita, né? E que era muito efetivo dessa forma. Não era um ponta, né? Não me entendam mal, não era exatamente um ponta, mas era um jogador que conseguia bem ocupar todas as faixas da parte do meio campo e de armação de jogo, né? Ele já jogou até a jogar como um ponta pela direita com o Manuel Pellegrini na temporada 15-16, já jogou como segundo atacante, atrás do homem mais à frente, né? O Agüero, ou o Boli, que jogou muito pouco, mas enfim, os atacantes que eram na época no Manchester City, jogou mais aberto pela esquerda, enfim. A parte de meio campo pra frente, meio campo ofensivo, com o Manuel Pellegrini, o De Bruyne fez muitas funções. Mas com o Guardiola que ele vira esse De Bruyne monstruoso, avassalador, que a gente passou a ver, né, nos últimos 3 anos, desde 2016. As 3 temporadas que ele passou com o Guardiola, né, 19-20 acabou de começar, mas a gente pega as temporadas completas, né, 16-17, 17-18, 18-19, tirando a última, que realmente ele ficou apagado por conta de lesões, as 2 primeiras dele com o Guardiola foram muito boas, tanto 16-17 e 17-18, que foi um nível absurdo, do maior De Bruyne melhor De Bruyne que a gente já viu até aqui. E qual foi esse De Bruyne com Guardiola? Foi um De Bruyne que se consolidou num trio de meio-campistas, tendo o Fernandinho jogando como primeiro volante e o Davi Silva com esse meio-campista mais pela esquerda. E aí que o De Bruyne conseguiu de fato se criar como não só o principal pilar de criação de Manchester City, como um cara que dentro de campo consegue ser um líder se a gente fala no ataque. Né? Se a gente pode dizer que no sistema defensivo Fernandinho é esse cara que consegue reger a orquestra do Manchester City, se a gente fala do meio pra frente, o De Bruyne é o cara responsável, né? E as características do De Bruyne, de um meio armador, conseguem ser muito completas. É um cara que reúne todas as características, não necessariamente as necessárias, mas também as que não são necessariamente obrigatórias para um cara nessa posição, mas que fazem dele ser esse jogador completo e absurdo que a gente já conhece. Então ele consegue reunir tanto a força física para o embate, como a capacidade de ser combativo quando no momento em que o City não tem a posse, né? Isso faz muito parte do perde pressão do Guardiola, uma das coisas que realmente transforma ele num jogador extremamente completo, capacidade física e a capacidade, como eu falei, de roubar a bola, de ser combativo no momento sem bola para incomodar a posse do adversário. Falando agora de características ofensivas, a gente tem um jogador que é rápido, ele tem a passada muito larga, então ele consegue acompanhar em velocidade os contra-ataques, ele consegue carregar a bola em velocidade muito bem, ele consegue acelerar a bola partindo de trás, ou num contra-ataque carregando a bola em velocidade. Ele tem muito essa característica de conseguir abrir espaço, conseguir ganhar campo, ganhar jardas dentro do campo adversário, carregando ela em velocidade. Você tem um jogador que tem um passe tanto longo quanto um passe curto de extrema qualidade. Ele é um passe que consegue quebrar uma linha e deslocar o marcador e que um meia normal não conseguiria. Fez muito isso na temporada 17-18 e 16-17 também. Ele tem a bola longa, né, o passe longo, lançamento muito interessante para fazer as inversões de lado muito rápidas, que são muito úteis para o jogo do City. Ele tem também a bola parada, seja de escanteio, seja de lançar a bola à área numa falta um pouco mais lateral e distante da área. Ele tem essa capacidade de lançar a bola à área com muita qualidade, de lançar na cabeça de um jogador
mais alto para conseguir fazer uma jogada aérea, né? E por último, claro, a finalização espetacular, né? Aquele de pé chapado, seja de peito de pé de longe, finalização de média e longa distância dele é muito boa também. Então ele é um cara que consegue reunir todas as características que um meio armador precisa ter para ser bom, e ainda características que não são necessárias, que, como eu falei, as características defensivas combativas. Ele cresceu muito nesse sentido com o Guardiola, como esse meia num trio que consegue ser a principal referência ofensiva do ataque do Manchester City. Em 17-18 a gente viu isso, que ele jogou de bola. Ninguém jogou mais bola que o De Bruyne em 17-18. Né? O prêmio acabou sendo dado para o Salah de melhor jogador da Premier League, méritos totais, né? O Salah fez uma temporada de números de gols melhor do mundo. Mas se a gente fala de desempenho em campo, pra mim fica indiscutível que o De Bruyne foi o melhor jogador daquele campeonato, ditando o ritmo de um time avassalador, o melhor time da história da Premier League em nível de pontos, foram 100 pontos, foi a maior pontuação da história, e o De Bruyne foi o cara, tanto para ditar o ritmo de jogo, quanto para ser decisivo com finalizações, quanto com passes muito qualificados, né? E conseguiu ser o jogador mais importante no Manchester City naquele ano e, na minha opinião, o jogador que mais jogou bola na Premier League em 17-18. Agora, falando mais do jogo desse período da data FIFA, né, a gente tem uma seleção belga que vem colecionando resultados não tão interessantes desde que explodiu lá em 2013, 2014, né? Eu, por exemplo, esperava muito mais da Bélgica em 2014 na Copa do Mundo, não só em questão de resultado, mas em questão de desempenho. A Bélgica demorou, de fato, para em grandes competições. Tudo bem que grandes competições de seleções não é algo que a gente vê todo dia, mas ela demorou, de fato, para ter grandes atuações em grandes competições. Na Copa do Mundo aqui no Brasil não teve, foi eliminada jogando menos que a Argentina nas quartas de final e não vinha apresentando um grande desempenho durante a fase de grupos e as oitavas de final. Na Euro já melhorou um pouco o desempenho, mas cai para o País de Gales e também não tem um jogo que encante, um jogo que de fato a gente possa olhar e dizer que é uma grande seleção, uma seleção que de fato vai empolgar. Aí chega o Roberto Martínez depois da Euro de 2016 e o trabalho passa a ter um norte, o trabalho passa a ser um pouco mais sólido, faz uma grande Copa de 2018, né? Por mais que não tenha apresentado um grande desempenho, por exemplo, podia ter caído pro Japão. Fez um grande jogo contra o Brasil e fez um grande jogo contra a França também e fez um grande jogo em terceiro lugar contra a Inglaterra. Foi bem melhor que a Inglaterra naquele jogo de terceiro lugar, disputa de terceiro lugar, né? Então é uma Bélgica que tem muito talento, né? Poderia ter explodido na Copa de 2014, né? Até com outros jogadores que hoje já são um pouco mais veteranos, não necessariamente são tão mais importantes. O Benteke, por exemplo, estava voando naquela época. O Kompany era um jogador que estava voando naquela época, né? Você tinha o Witsel, que até voltou a ser um jogador de renome hoje, jogando no Borussia Dortmund, jogando muita bola, foi um dos principais jogadores, né? O cara mais seguro do meio campo ali do Dortmund, fazendo a saída de bola à frente dos 4 zagueiros. Mas na época ele era mais referência, ele era mais jogador naquela época, mais conhecido. Não que hoje esteja jogando mal, tá jogando muita bola hoje, mas na época ele era mais referência do que é hoje. Né? Hoje você tem uma certa renovação, você tem o Tielemans já tomando conta do meio campo, né? Você tem o Mertens, cresceu muito nesse período pós-Copa de 2014, na época não era tão grande como é hoje. Enfim, você passa por uma certa renovação de algumas peças, e o De Bruyne é um cara que vem junto com isso. Já era um jogador importante em 2014, mas a curva de desempenho, de crescimento dele só subiu, né? Só cresceu desde 2014, que culminou com que, nessa data FIFA, se tornasse o capitão. Bem verdade que as duas lideranças do time não estão mais lá hoje, né? O Hazard, aliás, o Hazard estava machucado, mas continuou jogando. E o Kompany saiu. O De Bruyne tem a responsabilidade e conseguiu, tanto no Manchester City como na seleção belga, ser o cara que não só coordena a parte ofensiva do time, como na seleção belga é o capitão mesmo, é o representante formal do time dentro de campo, né? Isso é muito importante de se ver no crescimento do jogador, não só técnico e de importância de jogo mesmo, como importância de liderança na parte da motivação, na parte psicológica. Muito interessante ver um jogador que reúne características, tantas características assim, uma posição que é extremamente importante, que é de meio armador. E falando especificamente do jogo contra a Escócia, que foi um jogo onde ele destruiu, dos 4-0 ele fez, deu 3 assistências e fez um gol. Ele é um jogo que, caso você queira mostrar pra alguém todas as características do De Bruyne, você pode mostrar esse jogo. Porque todos os gols da Bélgica tiveram participação dele e reuniram todas as características que ele tem, né, que eu falei aqui no início do vídeo. Então, se a gente tem um primeiro gol de contra-ataque em velocidade, onde
tem uma bola longa, ele disputa na velocidade a bola longa acompanhando o movimento, consegue pegar a bola na faixa ali central do campo, levar ela em velocidade, dar um belo passe pro Lukaku fazer o primeiro gol, revelando aquela primeira característica que eu falei, conseguir ser rápido ou acompanhando os contra-ataques ou acelerando a bola partindo de trás nos ataques do Manchester City. Você tem o segundo gol, que é o passe longo para dentro da área, encontrando a cabeçada do Vermaelen. O terceiro gol você tem o gol da bola parada, para a cabeçada do Alderweireld. E o quarto gol, que é o gol que ele faz, é uma bola jogada novamente de contra-ataque, numa inversão do Lukaku, ele pega de primeira chapado de fora da área para fazer o quarto gol. Então, nesse jogo, se você quiser mostrar para alguém as melhores características do De Bruyne, mostra esse jogo, mostra os highlights do jogo contra a Escócia, que foram de fato a reunião de todas as grandes características que fazem do De Bruyne um baita no meio-campista, né? Bola parada, velocidade para partir do meio campo e conseguir arranjar a qualidade do passe para encontrar um homem mais à frente, né? O passe longo para dentro da área, né? A capacidade dele de fazer o cruzamento, os passes para dentro da área são realmente impressionantes. E a liderança dentro de campo com a faixa de capitão e também a capacidade combativa de organização. Nesse jogo ele nem jogou tanto assim por dentro, jogou muito mais à frente, se a gente for pensar num trio com Lukaku, Mertens e ele fazia esse cara aberto pela direita, o gol até sai com ele aberto pela esquerda, pegando de pé trocado, né? Mas enfim, foi um De Bruyne mais ofensivo, ocupando mais a parte central dos atacantes, não tão meia. Mas a função que ele faz no City é muito mais de um meia num trio, né? Até porque você tem homens de frente com mais qualidade, ele não precisa necessariamente jogar praticamente como um ponta aberto. Mas enfim, muito bom ver ele voltando a jogar no melhor nível, um baita jogador. É o meu jogador favorito da Premier League no momento, né? No momento não, desde 16, 17 ele já é meu jogador favorito da Premier League. Baita jogador, tem uma história de vida muito interessante, você pode ver no Players Tribune a história dele que ele conta e tal. É um baita jogador, incrível, muito bom ver ele voltando a ser world class no início dessa temporada e tem muitos frutos a render aí pelo Manchester City, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.